estudantes. Eu sou o professor Hugo Valença, da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho 2, e no nosso encontro de hoje, que se refere à nossa sexta semana de estudos, nós vamos tratar do tema da ergonomia. Os conteúdos que vão fazer parte da nossa aula da semana 6 são algumas diretrizes ou orientações apresentadas na norma regulamentadora NR17, que trata justamente da ergonomia. O texto da norma regulamentadora NR17 já inicia estabelecendo o que se conhece como princípio básico ou ideia fundamental da ergonomia. E essa ideia fundamental ou princípio básico é justamente a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, o que é feito com o objetivo de proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Por se tratar de um princípio básico que dita como a ergonomia do trabalho deverá funcionar, a ordem específica desse princípio não deve ser de maneira nenhuma invertida, ou seja, não pode haver adaptação das características do trabalhador às condições de trabalho que se oporia frontalmente à ideia fundamental da ergonomia do trabalho, certo? E aí, a fim de avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, vai ser função do empregador realizar uma análise ergonômica do trabalho e nela o empregador deverá abordar pelo menos as condições de trabalho conforme estabelecido na NR17. E aí, as condições de trabalho que necessariamente devem ser abordadas pelo empregador durante a análise ergonômica incluem aspectos relacionados a pelo menos 5 pontos. E esses pontos são o levantamento, transporte e descarga de materiais, o mobiliário, os equipamentos, as condições ambientais do posto de trabalho e, finalmente, a organização do trabalho. A respeito do primeiro aspecto da análise ergonômica, que é exatamente o levantamento, o transporte e descarga individual de materiais, a NR17 estipula algumas definições. Uma delas é a de transporte manual de cargas, que vai abranger todo o transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por um único trabalhador e que vai compreender aí as atividades de levantamento da carga no seu local de origem até a deposição daquela carga no seu local de destino. E aí uma outra definição é a definição de trabalhador jovem, que, de acordo com a NR17, vai ser todo trabalhador cuja a idade é superior a 14 anos e inferior a 18 anos. E aí, uma das preconizações da NR17 afirma que não deverá ser admitido o transporte manual de cargas por trabalhador cujo peso seja tal que ele fique suscetível a riscos que podem causar prejuízos à sua saúde ou que possam ser perigosos com relação à segurança do seu trabalho, certo? Então, a fim de que um trabalhador possa realizar o transporte manual de cargas, ele deverá ter um peso, uma estatura física condizente com a carga que deverá ser transferida. E aí uma outra definição da NR17, ou preconização dessa norma regulamentadora, diz que todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que é o transporte que é desempenhado pelo trabalhador ali de tempos em tempos, desde que não sejam cargas leves as que devam ser transferidas, ou seja, cargas com peso muito inferior à capacidade do trabalhador e que, portanto, podem ser transferidas por ele sem muito esforço, o trabalhador deverá receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que ele deverá
utilizar aí durante o transporte manual regular, certo? E aí, quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para realizar o transporte manual de cargas, o peso máximo dessas cargas deverá ser nitidamente ou significativamente inferior àquele admitido para os homens. Então, os homens, eles podem realizar o transporte manual de cargas com pesos mais altos ou mais elevados que aqueles de cargas que podem ser transferidas por mulheres e trabalhadores jovens, certo? E mesmo que durante o transporte e descarga de materiais seja utilizado um equipamento mecânico para auxiliar nessas atividades, desde que seja exigido esforço do trabalhador a fim de realizar o transporte e a descarga, o trabalhador que deverá executar essas atividades tem que necessariamente apresentar uma capacidade de força compatível com as atividades, ainda que um meio mecânico seja utilizado para auxiliá-lo. Bom, a respeito do segundo aspecto da análise ergonômica, que é o mobiliário dos postos de trabalho. Então, uma das preconizações da NR17 afirma que sempre que um determinado trabalho puder ser realizado na posição sentada, o posto de trabalho deverá ser planejado, se ele ainda não existir, ou adaptado, caso ele já exista, para essa posição específica, certo? E aí, no caso de trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas onde esses trabalhos devem ser realizados de uma forma geral deverão prover boas condições de postura, visualização e operação para os trabalhadores, além de atenderem alguns requisitos mínimos que são ter altura e característica da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de trabalho que deve ser desempenhado, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento, e ter uma área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador, e adicionalmente, com relação aí às bancadas, mesas, escrivanias e painéis usadas como mobiliário, um requisito mínimo também é a existência aí de características dimensionais que possibilitem que o trabalhador se posicione e se movimente de maneira adequada, tá? E aí, além disso, para trabalho que necessite do uso dos pés, além de todos esses requisitos precisarem ser cumpridos, os pedais e demais comandos acionados por meio dos pés também deverão ser apropriados a fim de proporcionar conforto ao trabalhador, que deve também desempenhar suas funções utilizando seus pés, ok? No caso dos assentos que existem nos postos de trabalho, os requisitos mínimos de conforto são os seguintes: o assento deverá ter uma altura regulável à estatura do trabalhador e ao tipo ou natureza da função do trabalhador. Ele deverá apresentar características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. A borda frontal do assento deverá ser arredondada e ele deverá ter encosto com forma somente levemente adaptada ao corpo, a fim de prover proteção à região lombar do trabalhador. Ainda no que se refere aí ao mobiliário dos postos de trabalho, no caso de atividades que devem ser realizadas na posição sentada, poderá ser exigido suporte para os pés que seja flexível e, portanto, capaz de se adaptar ao comprimento da perna do trabalhador. E, no caso de atividades que devam ser realizadas de pé pelo trabalhador, o empregador deverá colocar assentos para descanso desses trabalhadores em locais acessíveis por eles, nos momentos em que ocorrem as pausas para descanso, tá? As pausas de trabalho, certo? A respeito aí do terceiro aspecto da análise ergonômica, que abrange os equipamentos dos postos de trabalho, no caso de atividades que envolvem leitura,
de documentos para digitação, datilografia ou mecanografia, deverá ser fornecido suporte adequado para os documentos. Esse suporte ele deverá ser ajustável a fim de que se evite a movimentação frequente do pescoço e a fadiga visual do trabalhador. Tá? Sempre que possível, deverá ser utilizado documento de fácil legibilidade, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de papel que provoque ofuscamento sobre a função do trabalhador que deve desempenhar aí essas atividades, né, que envolvem leitura de documentos. E, adicionalmente, a respeito dos equipamentos usados no processamento eletrônico de dados e que possuam terminais de vídeo, o que se deve observar são deve haver condições de mobilidade suficientes a fim de permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do próprio ambiente de trabalho. O teclado que compõe o equipamento deverá ser independente e ter mobilidade. A tela, finalmente, né? A tela, o teclado e o suporte para documentos deverão ser colocados de maneira que as distâncias do olho do trabalhador até a tela, do olho até o teclado e do olho até o documento sejam aproximadamente iguais. A respeito aí do quarto aspecto da análise ergonômica, que envolve as condições ambientais de trabalho, no caso de locais de trabalho em que as atividades exijam muito esforço intelectual e atenção constantes, as condições recomendadas a fim de garantir conforto para os trabalhadores são níveis de ruído definidos de acordo com o estabelecido na norma brasileira 10.152, registrada no Inmetro, o índice de temperatura efetiva vigente no ambiente de trabalho deverá estar entre 20 e 23 graus Celsius, então essa faixa de temperaturas é considerada ideal em ambientes de trabalho nos quais as atividades exijam esforço intelectual e atenção constantes. No caso da velocidade do ar, esse parâmetro não deverá ser superior a 0,75 metros por segundo e, no caso da umidade relativa do ar, ela não deve abaixar para menos do que 40%, certo? E aí os níveis de ruído, eles devem ser determinados próximo à zona auditiva do trabalhador e as demais variáveis, né, que são a temperatura efetiva, a velocidade do ar e a umidade relativa, deverão ser medidas na altura do tórax do trabalhador. E aí também é importante mencionar que em todos os locais de trabalho deve haver iluminação apropriada, seja ela natural ou artificial, geral ou suplementar, compatível com a natureza da atividade realizada ali naquele ambiente. E a iluminação geral ou suplementar devem ser concebidas e instaladas de uma maneira tal que evite o ofuscamento, os reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos, que podem aí eventualmente atrapalhar o trabalhador durante o exercício das suas atividades laborais. A respeito do quinto aspecto da análise ergonômica, que é justamente a organização do trabalho, no caso de atividades que exijam sobrecarga muscular de partes do corpo como pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, o que se deve observar, entre outras recomendações, é o seguinte: todo sistema de avaliação de desempenho para efeitos de concessão de vantagens aos empregados deverá considerar as consequências sobre a saúde dos trabalhadores. Então, todo sistema de avaliação de desempenho implementado pelo empregador no sentido de bonificar os empregados deverá levar em consideração os possíveis efeitos que esse sistema terá aí sobre a saúde laboral dos empregados, certo? E, no caso dessas atividades que exigem sobrecarga muscular, deverão ser incluídas pausas para descanso a fim de que os trabalhadores possam se recuperar
descansando de tempos em tempos. Existem outras recomendações quanto à organização do trabalho para atividades que exijam sobrecarga muscular, que vocês podem consultar diretamente por meio da leitura do texto da NR17, certo? No caso de atividades de processamento eletrônico de dados, salvo se disposto de um modo diferente em convenções e acordos coletivos de trabalho, dois pontos que devem ser observados são os seguintes. O empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação de desempenho, né, dos trabalhadores envolvidos nesse tipo específico de atividades, então é vedado ao empregador implementar sistemas de avaliação de desempenho, mesmo que para efeitos de concessão de vantagens aos trabalhadores. E nessas atividades de processamento eletrônico de dados, deverá haver no mínimo uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos de trabalho de entrada de dados, ok? Então, existirão aí essas pausas de 10 minutos para cada período de 50 minutos trabalhado, certo? Existem outras preconizações também relacionadas às atividades de processamento eletrônico de dados que vocês também podem consultar por meio da leitura direta do texto da NR17. Finalmente, a NR17 apresenta dois anexos. Um desses anexos trata do trabalho de operadores de checkout e vai se aplicar aí aos empregadores que desenvolvam atividade comercial utilizando o sistema de autosserviço e checkout, tais como supermercados, hipermercados e comércio atacadista. Então, o anexo 1 da NR17 apresenta as especificidades relacionadas ao trabalho de operadores de checkout. E aí, por exemplo, vale a pena mencionar que o trabalhador não pode o empregador não pode obrigar o trabalhador a usar trajes, mesmo que para fins de propaganda, que causem constrangimento aí ao trabalhador, tá? Essa é apenas uma das orientações contidas nesse anexo, e as demais vocês podem consultar por meio da leitura direta do texto da norma, certo? E o anexo 2, que é também um anexo aí da NR17, trata do trabalho em teleatendimento ou telemarketing, que engloba aí os trabalhadores que executam suas funções em centrais de atendimento telefônico ou centrais de relacionamento com clientes, com fins aí de prestação de serviços, informações e comercialização de produtos, tá? Então, as especificidades associadas ao trabalho em telemarketing e teleatendimento estão contidas no anexo 2 da NR17, no contexto aí da ergonomia do trabalho, certo? Vale ressaltar que as orientações gerais apresentadas na NR17 se aplicam também aos dois tipos de trabalho específicos tratados nos anexos 1 e 2 dessa norma regulamentadora, certo? Então, por fim, eu gostaria de recomendar a vocês, nesse fechamento da nossa aula 6, que tratou da ergonomia, que estudassem os textos base de apoio, que assistissem os vídeos de apoio e que também fizessem a lista de exercícios de apoio. Então, muito obrigado e até breve.